Olá, estou hoje aqui com a minha lupa novamente para fazermos uma pesquisa bem interessante nas Escrituras. Hoje nós vamos comentar uma história muito conhecida, na qual Jesus ele vai até um local chamado de Tanque de Betesda e lá encontra uma pessoa que estava procurando a cura dela por 38 anos. Ele pergunta a este homem se ele gostaria de ser curado e o homem responde que ele não poderia ser curado porque sempre alguém descia antes dele quando as águas eram agitadas. Por isso ele não podia obter a cura. Para acrescentar clareza a essa história, o tradutor coloca acrescenta nessa história um parênteses, que é o versículo 4. E o versículo 4 diz assim, vamos ler aqui, até vou usar minha lupa aqui, ó. Fala o seguinte: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, nós ficamos pensando, né? Jesus imediatamente cura o homem e sai daquele local. Agora, essa história apresenta uma certa estranheza, porque um lugar que seria um lugar da graça e misericórdia de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, por que a pessoa tinha que descer primeiro? Parece um pouco como uma loteria, uma competição. Eu tenho que descer primeiro, só pode curar uma pessoa. Isso não me parece uma graça que é característica do nosso Deus, do nosso Salvador. Então eu preciso de te explicar uma coisa. Apenas em 1964 é que foi descoberta através de escavações, o local onde estariam esses tanques, porque na Bíblia menciona que haviam 5 pavilhões nesse lugar que Jesus entra. E essa explicação dos 5 pavilhões, as colunas, né, teriam colunas, as pessoas, os arqueólogos ficavam sempre buscando este lugar e nunca encontravam. Chegou-se a imaginar que o livro de João poderia ter sido escrito muito depois do tempo de Jesus mesmo, teria escrito por alguém que nem conhecia o local, que não conhecia Jerusalém. Essa foi uma hipótese que foi lançada há algum tempo atrás. A outra hipótese, porque eu não consigo achar nada, tudo eu consigo achar alguma prova arqueológica, eu estou na cidade, eu não consigo achar, então pensaram, pode ser que seja assim uma história colocada apenas para ensinar algo, não uma história verdadeira que aconteceu. Bom, depois, em 1964, eu estava dizendo, eles acharam essas colunas, esses lugares com esses tanques, embaixo de construção onde haviam igrejas. E a igreja, uma chamava a Igreja do Tanque, e a outra a Igreja de Santa Helena, que faria uma menção à possibilidade da mãe de Maria, aliás, de Maria mesmo, ter nascido naquele lugar. Então, são tradições, né? Mas encontrou-se este lugar. Agora, não só foi encontrado esse lugar, mas conseguiu-se perceber que aquele lugar, aquele colunado, seria um dos 400 templos que foram espalhados pelo Império Romano a um deus chamado Asclépios. Então, esse deus Asclépios, ele era o deus da cura e do bem-estar. Esse deus greco-romano, né? A lenda dele diz que ele tinha uma filha chamada Higienes, né? De onde vem a palavra higiene.
e tinha uma outra filha chamada, vou olhar aqui como é que ela é chamada, Panacea, e na verdade Panacea significa um remédio, algo que você toma que é para curar qualquer coisa. Então, dois conceitos ligados à medicina, né? Higiene e remédios. Então, seria o nome dessas filhas desse deus Asclépios. Então, quando a gente percebe que era isso que estava acontecendo, até na época do imperador Adriano, essas piscinas estavam lá e eram claramente usadas pelo imperador Adriano, que viveu um pouco depois de Cristo. Ele usava esse lugar como um templo ao deus Asclépios. Então, Jesus, dentro dessa nova perspectiva, Jesus entra dentro de um lugar completamente pagão e ele conversa com um homem que o abençoa, provê ele a cura, e esse homem sai de lá sem realmente nem sabia quem era Jesus. Quando ele é perguntado, ele fala: eu não sei quem me mandou, quem me curou. Então ele sai de lá com uma experiência com Deus, mas sem saber que era Deus que estava ali naquele lugar. Ele teve algum vislumbre de que havia alguma coisa de errado, porque Jesus o encontra, na segunda vez ele está no templo. Isso nos dá uma dica de que ele provavelmente, pensou: eu quero agradecer ao Deus verdadeiro, eu vou até o templo. Mas me parece que a espiritualidade desse homem também era um pouco rasa, porque Jesus estava sendo perseguido. Os inimigos dele queriam saber quem era a pessoa que tinha curado Jesus. E esse homem conta, sabendo que aquilo poderia trazer prejuízos a Jesus. Então ele não foi 100%, ele não foi fiel a Jesus, né? Ele foi curado por ele e não foi fiel a ele. E isso me leva, primeira coisa que a gente vai ver, então, que aquele texto que nos causa uma certa estranheza. Que história é essa de um anjo? Que lugar do mundo é esse que tem um anjo que vai e agita as águas? Aquilo era provavelmente quando um tanque era ligado ao outro, quando abria uma torneira e a água saía do tanque superior para o tanque inferior, aquilo causava certa agitação na água. E os fiéis, ao deus Asclépios e os sacerdotes desse deus suposto, não comentavam nada, mas na verdade aquilo tem uma grande possibilidade de ter sido apenas um fenômeno natural de regulação do nível das águas que eles faziam. Então, as pessoas muitas vezes ficam paralisadas, perto, tentando buscar as coisas de Deus. Quando elas têm um encontro com Deus, não conseguem reconhecê-lo, como foi esse homem. Mas o que eu queria destacar mesmo é que o tradutor, ele também obscurece as coisas, mesmo que inconscientemente ele quisesse explicar o ponto de vista dessa pessoa. E como ele não conhecia essa história de Deus Asclépios, ele não imaginou que este homem pudesse estar dentro de um lugar pagão. Ele então dá essa explicação sobre o anjo, e essa explicação sobre esse anjo é uma explicação pagã, não é verdadeira. Na Bíblia ela está ali, é um acréscimo dos tradutores, tanto que está em parênteses. Se na sua Bíblia não tiver em parênteses, é porque ela foi... o editor não teve esse cuidado de colocar essa fala entre parênteses, mas está entre parênteses, o que significa que o texto não é assim que está no original. No grego, nas escrituras mais antigas, não tem essa explicação. Então, gente, nós estamos analisando, como que a gente pode perder muita coisa do texto, não entender ele de forma completa, A gente estudou aquela questão, tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia, em outros vídeos que eu tenho feito. Então, essa é mais momento em que a gente vê a interferência do tradutor
desvirtuando a história. Então, esse era o nosso objetivo, e agora você pode ler melhor a Bíblia e saber, né, como que foi a história de verdade. Muito obrigada.